A sabedoria em Provérbios, dia 29 de novembro, Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando você recebe uma correção de alguém, não seja uma pessoa bruta. Ao invés de endurecer a cerviz, ou seja, ficar com o pescoço endurecido, ficar com a cara fechada, preste atenção na recomendação, no conselho, na correção. A crítica pode ajudá-lo, pode ajudá-la a se livrar de uma situação terrível na sua vida. Se você nunca escuta ninguém, de repente você deixa passar um conselho que vai levar você a colocar a mão na cabeça e dizer: por que eu não escutei? Por que eu não ouvi? Por que eu não prestei atenção no que me disseram? Versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo 2 traz uma recomendação em relação à votação, em relação a quem você escolhe para governar e para reinar. Se você escolhe pessoas justas, o povo se alegra. Mas se você não presta atenção em quem você escolhe para governar sobre você, o povo sofre, o povo suspira. Traz esse versículo 2 uma recomendação sobre prestar atenção em relação às decisões que você toma na escolha de governantes, na escolha de líderes dentro da sua empresa, na escolha de pessoas à sua volta. Como, por exemplo, o presidente da associação do bairro, o vizinho que vai ser responsável pela rua. Todas essas coisas parecem tolice e tem pessoas que não se engajam. Por exemplo, você sabia que você pode votar nas eleições para conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar é uma pessoa que ocupa um cargo que depende de uma eleição. Mas muitas pessoas não sabem disso e pensam assim: para que eu preciso de um conselheiro tutelar? Mas é o conselheiro tutelar que é responsável por tomada de decisões sobre o cuidado de crianças e adolescentes. E muitas vezes, se você tem um mau conselheiro tutelar, que é inerte, demorado, passivo, você vai ter crianças e adolescentes na sua rua, próximos da sua casa, sofrendo maus tratos e abusos, sem que aquele conselheiro tutelar tome providência. Então, se informe a respeito das coisas à sua volta. Versículo 3: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aquele que se envolve com lascívia, prostituição, adultério, fornicação e com envolvimento com prostitutas vai jogar o dinheiro da família nisso. Agora, aquele que ama a sabedoria vai trazer alegria para o seu pai, porque ele vai cuidar de ou permanecer solteiro, ou permanecer solteira, ou vai procurar uma pessoa com quem vai ter um relacionamento, seja o seu marido, seja a sua esposa, para constituir a sua família e organizar-se na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Versículo 4: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Suborno é aquele que recebe dinheiro, que recebe presentes ou que recebe favores para não fazer o que tem que ser feito. E transtornar significa confundir. Então, o rei com juízo sustém a terra.
Vamos ler esse versículo da seguinte forma: você é rei, você é rainha da sua vida. Então você, com juízo, sustenta a sua terra. Vamos interpretar que terra é o lugar em que você mora, é a sua casa, são os seus projetos, são as coisas que você está buscando nessa vida. Então, o rei com juízo sustém a terra. Cada um de nós, com juízo, realiza o nosso sonho, o nosso projeto, conquista a nossa casa, os nossos bens, aquilo que queremos. Mas aquele que é amigo de subornos, aquele que aceita presentes que para nos confundir, destrói a sua própria terra. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Tome muito cuidado com pessoas que elogiam você demais. Quando uma pessoa te critica, você não precisa se preocupar porque você já sabe o que ela pensa a seu respeito. Mas pessoas que ficam dando tapinha nas suas costas, elogiando você o tempo todo, podem esconder, na verdade, uma inveja e um desejo do seu mal ou até mesmo da sua morte. Não seja uma pessoa dependente da necessidade da aprovação dos outros. Você precisa ter a sua dependência espiritual, emocional, financeira, sentimental em Deus. Antes de você amar o seu marido, antes de você amar a sua esposa, você precisa amar primeiramente a Deus. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não fica dependente desse elogio de outra pessoa. Existem pessoas que, por exemplo, dependem do elogio do marido e da esposa para que possam ficar bem. É certo que o seu marido é a pessoa de quem você espera o elogio. É certo de que a sua esposa é a pessoa de quem você espera a consideração, o respeito, a admiração. Porém, e se o seu marido e se a sua esposa um dia resolverem não mais permanecer com você? Você vai morrer por causa de um homem? Você vai morrer por causa de uma mulher? Por isso, a sua consideração deve estar primeiramente em Deus. Deve estar totalmente em Deus. Então, vem a sua consideração em relação às pessoas próximas a você. Mas preste muita atenção em quem elogia você demais. A pessoa pode estar armando uma rede para os seus passos. 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Transgressão significa fazer coisa errada. Significa que aquele que faz a coisa errada e que é mau tem um laço, uma armadilha, uma situação de ruína, desgraça esperando aquele que faz o mal. Com certeza aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então aquele que planta o mal tem com certeza o mal reservado para si próprio. Mas aquele que é justo canta e se regozija, ou seja, ele canta e se alegra novamente. Regozijar é regozar, gozar novamente. Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O justo se preocupa com relação ao próximo. Os ímpios não compreendem isso. Eles não entendem, por exemplo, que a falta de se preocupar com relação à escolha do conselheiro tutelar, a escolha do líder do bairro, a escolha de um prefeito, de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um governador, de um presidente do país, ele não compreende que essas coisas são importantes. Ele não compreende que os pobres precisam de socorro, de ajuda, porque tem muitas pessoas que quando
começam a passar fome, a ver o seu filho, a sua esposa, o seu marido, a sua casa perecendo, são capazes de furtar, roubar e perder a cabeça, porque a fome faz com que muitas pessoas percam de maneira absoluta o equilíbrio. É muito fácil criticar as pessoas. Existem criminosos que não têm escrúpulos. São aqueles que se entregam para praticar crimes porque de fato não querem trabalhar. Mas existem pessoas que caem nessa vida de praticar furtos e roubos em razão do desespero e de não saberem o que fazer e porque não sabem mesmo como resolver a situação. Não existe justificativa nenhuma para quem cai em furto, para quem cai em roubo. Ele está praticando um crime, sim, mas uma pessoa que aceita cair numa situação dessa mostra um pouco da sua índole. Mas é de se considerar que muitas pessoas não estariam praticando um furto ou roubo se tivessem boas condições. Versículo 8. Encerrando o versículo 7, essa questão é muito polêmica. Alguém pode dizer assim: se a pessoa realmente tiver caráter, ela nunca vai furtar e ela nunca vai roubar. Existem pessoas que catam latinhas, coletam papéis, mas não se entregam para o furto e para o roubo. Se uma pessoa se entrega para o furto e para o roubo é porque ela já tem uma índole inclinada para a prática do mal. Mas, de todo mal, de toda maneira, é certo que existem muitas pessoas que só caíram no furto e no roubo porque estavam desesperadas, muito desesperadas, e receberam convites de pessoas mal intencionadas que as convenceram e as induziram, em razão dessa situação de fome, a fazerem isso. Então, informe-se da causa dos pobres. Você pode estar livrando pessoas de caírem na criminalidade, porque você abre oportunidades para que elas estudem, para que elas tenham uma porta de emprego, uma porta de trabalho, para que elas possam escapar da influência daqueles que praticam o mal. Você pode, como justo, até mesmo ensinar a palavra de Deus para aqueles que são pobres, porque todo aquele que teme ao Senhor sempre será abençoado pelo Senhor e sempre receberá direcionamento dos seus pensamentos para o caminho da riqueza espiritual que levará à riqueza financeira, à riqueza nas demais áreas da vida. Versículo 8. Terminando 7 ainda. Se você investe na educação bíblica, isso é suficiente para que você esteja se informando a respeito da causa dos pobres. Porque aquele que conhece a palavra de Deus vai saber como encontrar as respostas e as saídas da vida, porque as receberá do Espírito Santo. Versículo 8. Ainda no versículo 7. Então, invista em distribuição de revistas de educação bíblica para os seus vizinhos, para as pessoas à sua volta. Isso pode fazer muita diferença na vida das pessoas. O conhecimento a respeito da palavra vai fazer muitas pessoas escaparem da situação do mal. Cuide da causa dos pobres, cuide da saúde espiritual das pessoas à sua volta. E quando ele fala que informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso, quantas pessoas que são muito ricas, que moram em casas muito bonitas, que têm carros muito caros,
mas são muito pobres espiritualmente e acabam cometendo suicídio ou acabam matando o cônjuge e às vezes os próprios filhos. Algum tempo atrás, um homem que era muito rico, tinha uma empresa muito bem sucedida, amanheceu morto, com a sua esposa e com seus filhos mortos. E quando a polícia chegou naquela casa, foram investigar, descobriram que aquele empresário tinha contraído uma dívida muito grande. Então ele pensou: vamos ficar pobres. Então ele tomou uma decisão: esperar que a sua esposa e os seus filhos adormecessem para matar todos e depois se matar, e foi isso que ele fez. O que fez esse homem, empresário, tomar essa decisão? A falta de visão, de solução, de esperança, porque não tinha capacitação, conhecimento a respeito de Deus. Imagine-se Jó, um homem extremamente rico que tinha 7 filhos, 3 filhas, fizesse o que esse homem fez, porque ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus filhos e ainda ficou doente. Mas ele não se matou. Ele passou por todo o sofrimento e mostrou que é possível, com Deus, ter, ainda assim, força, resistência, esperança, resiliência e se erguer no meio das cinzas. Isso aconteceu porque Jó tinha a sua riqueza em Deus. Onde está a sua riqueza? Aí estará o seu coração. Onde você tem colocado o seu coração? Coloque o seu coração em Deus acima de tudo. Não coloque o seu coração antes em um marido, ou em uma mulher, ou em um casamento, ou em um namoro, ou em um noivado, ou em um emprego, ou em uma carreira, ou nos seus bens, ou em um carro, em uma mansão. Não deixe o seu coração preso a nada dessas coisas. Deixe o seu coração preso no Senhor em primeiro lugar. Agora sim, versículo 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Escarnecedores são pessoas zombadoras. Abrasar a cidade significa ficam espalhando mentiras e incentivando, incitando o povo para que criem rebeliões, para que façam coisas que não vão levar a nada, mas apenas a confusão. Mas os sábios desviam a ira. Os sábios, quando veem que as pessoas estão ficando com seus ânimos alterados, elas procuram convencer as pessoas a se acalmarem, para conversarem a respeito das situações, para trazerem soluções. 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Nunca discuta com uma pessoa que é tola. Ainda que você pense, vou fazer só uma brincadeira com essa pessoa. A pessoa que é tola vai gerar incomodação em relação à sua vida. Fique longe de pessoas tolas. Uma pessoa que é tola é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. Você pode fazer uma brincadeira e essa pessoa pode se ofender e fazer coisas terríveis com você porque ela não entendeu uma brincadeira. Você pode trazer uma recomendação, um conselho, uma discussão com uma pessoa que é tola. Por exemplo, tolices acontecem muito no trânsito. Alguém fecha você e você vai discutir com a pessoa. Se a pessoa já fechou você, se a pessoa está dirigindo de maneira irresponsável, ela já está mostrando que ela é uma pessoa tola. E você vai perder o seu tempo discutindo com ela? Desvie da pessoa, fuja da pessoa, fique longe dessa pessoa, porque essa pessoa só vai trazer problemas para você. Versículo 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. A palavra sincero vem de sincera. Muitas pessoas, quando o seu vaso fica trincado, compram cera para esconder a trinca do vaso.
Sim, sincero é aquele que age sem cera, aquele que não se maqueia para conversar com outras pessoas, que não coloca uma segunda cara, uma máscara. Agora, os homens sanguinários, aqueles que desejam o mal, eles odeiam as pessoas que são verdadeiras, que são sinceras, que são transparentes, que são pessoas que prezam pela verdade. Mas os retos, aquele que anda na retidão, ama aqueles que são sinceros. O que o versículo 10 está dizendo é: preste atenção nos amigos que você faz na vida. Não ande com pessoas sanguinárias, com pessoas que querem o mal, que contendem, que entram em discussões, porque essas pessoas odeiam a verdade. O que elas amam é confusão. Mas ande com pessoas retas, porque essas pessoas vão desejar o seu bem. Elas estão alinhadas com você. Escolha bem as pessoas com quem você anda, os ambientes que você frequenta, com quem você estuda, com quem você caminha. Quem vai ser aquele seu irmão, aquela sua irmã dentro da sua igreja local que pode ouvi-lo, que pode ouvi-la, que pode fazer parte do seu grupo de pessoas que te aconselha? Preste atenção e escolha bem as pessoas que andam à sua volta. Você vai ser a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Então, escolha boas pessoas para que você tenha uma boa média na sua vida, em todas as áreas. Versículo 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O sábio tem domínio próprio, tem inteligência emocional, não se ofende facilmente, não depende de elogios dos outros, não se dobra diante da crítica dos outros. O sábio sabe o que está fazendo, por que está fazendo, quais são as suas metas, os seus objetivos e nunca se curva em relação à opinião alheia, à opinião dos outros. Versículo 12: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Imagine que você é o governador, que você é a governadora da sua vida. Se você governa bem a sua vida, você não fica dando atenção ao que as pessoas falam sobre o fulano, sobre a cicrana, sobre o beltrano. Você tem um direcionamento claro em relação aos seus amigos, aos ambientes que você frequenta. Então você não fica refém de fofocas. Tem pessoas que vivem reféns da opinião das outras pessoas. Ela está ali, seguindo a sua vida, de repente chega o vizinho, o colega de trabalho, o colega da faculdade, o colega da escola, a pessoa que é frequentadora da igreja, o fofoqueiro e a fofoqueira da congregação, que fala: você viu o que o fulano falou de você? Você viu o que a Beltrana falou de você? E a pessoa, o que que a pessoa falou de mim? E daí a pessoa fala, lança uma fofoca e a pessoa fica dando atenção. Se você for uma dessas pessoas, então você vai achar que todo mundo da rua, da faculdade, do seu trabalho, do seu bairro está falando de você. Então governe bem a sua vida. Não seja uma pessoa que depende de ficar dando atenção para palavras mentirosas. Saiba você mesmo, você mesma, fazer o julgamento a respeito das situações. Versículo 13: o pobre e o usurário se encontram. O usurário é aquele que pratica usura. Usura significa cobrar juros além do necessário quando alguém empresta dinheiro. Então, o que o versículo 13 está dizendo é: o pobre e aquele que tem muito dinheiro porque empresta com juros altos se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O versículo 13 está dizendo: quer você seja pobre, quer você seja rico, quer você seja independente de quem você é, o Senhor é que traz vida.
que permite que você abra os olhos todos os dias e acorde para ter mais um dia, uma oportunidade de viver aqui na terra. E também o versículo 3 está dizendo: não discrimine uma pessoa por causa da pobreza ou da riqueza, porque no final de tudo, a vida vem de Deus. Uma outra coisa que o versículo 3 está dizendo: não julgue as pessoas pela sua riqueza. E quando fala de não julgar as pessoas pela sua riqueza, também devemos entender: nunca julgue alguém, seja quem quer que a pessoa seja, por qual critério seja por riqueza, seja por aparência, seja por raça, seja por altura, seja porque mora aqui ou acolá, seja por qualquer razão. É o Senhor que dá vida para todos. Versículo 14: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Aquele que julga conforme a verdade firma o seu trono, ou seja, vai ter os seus passos confirmados. Versículo 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. O versículo 15 está dizendo: corrija os seus filhos, para que eles sejam sábios. Voltando aqui no versículo 14, interprete esse versículo 14 como você sendo rei, como você sendo rainha. Então, o rei que julga os pobres conforme a verdade, ou seja, se você julga as situações à sua volta, sempre prezando, valorizando a verdade, você vai firmar o seu trono para sempre. Ou seja, você vai ter um bom governo a respeito da sua vida. Você se preocupando com relação aos pobres, aos necessitados, você muda o destino da sua rua, do seu bairro. Tem pessoas que dizem: se o outro está passando fome, se o outro está sem roupas, se o outro está sem livros, se o outro está sem agasalho, é problema dele, é problema dela. Eles que são os pobres. Então, amanhã, quando elas menos esperam, aquelas pessoas que estão na pobreza acabam se envolvendo com o tráfico de drogas e com coisas erradas. Tem muitas pessoas envolvidas com essas coisas erradas que, quando você conversa com elas, elas dizem para você: eu me envolvi com o tráfico porque foi a única solução que eu vi para a minha vida. Porque a pessoa que me chamou para fazer isso disse: se você fizer isso, você vai ter o tênis que você quer, você vai ter a chance que você está buscando. Então, julgue bem a causa dos pobres, ao invés de criticar. Se você pode ajudar e fazer alguma coisa, faça alguma coisa por eles. Julgue essa situação de uma forma que você ajude o próximo. E você vai firmar o seu trono para sempre. Firmar o trono fala onde o rei mora. Se você colabora na sua cidade, no seu bairro, no seu país, com a causa daqueles que são menos favorecidos, você está ajudando você mesmo, você mesma, porque você está fazendo a diferença no seu bairro, na sua cidade e no seu país. Você pode até pensar assim: mas eu moro em uma região muito boa, que não tem favelas. Mas você pode um dia ter que cruzar uma rua e passar por esse lugar. Então julgue bem a causa dos pobres. Você pode também passar por um dia em que alguma dessas pessoas das comunidades carentes sai da casa dela e vai até a sua, em razão do seu desespero. Então, cuide, preocupe-se com o próximo. Versículo 15
Eu já comentei, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Dê disciplina aos seus filhos. O 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. O versículo 16 confirma a questão de nos preocuparmos em relação às pessoas que nos governam, aos políticos. Se os ímpios e corruptos se multiplicam, vão se multiplicar as coisas erradas, transgressões, são atos ilícitos, coisas erradas, mas os justos verão a sua queda. De toda forma, a lei da semeadura prevalecerá. Deus vê tudo que nós fazemos e receberemos as consequências daquilo que plantamos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Não, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar, ser zombado. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Mais um versículo que fala para colocar limites e disciplina aos filhos, para que você tenha delícias na sua alma. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Profecia é aquela palavra que o profeta, aquele que recebe uma mensagem de Deus, entrega para o povo. O profeta Jeremias recebeu uma profecia de Deus, dizendo: avisa o povo de Judá que Nabucodonosor virá nesta terra e os levará como escravos, porque eles não estão prestando atenção nos meus conselhos. E o profeta Jeremias avisava o povo, mas o povo o ignorou. Então, Nabucodonosor invadiu a cidade, eles foram levados como escravos e ficaram 70 anos sofrendo como escravos na Babilônia, porque não escutaram a profecia. Então o versículo 18 está dizendo: sempre que Deus der um aviso a você a respeito de alguma coisa na sua vida, preste atenção. Se Deus disse: não se envolva com essas pessoas, não se envolva. Se no seu coração você perdeu a paz porque você está se relacionando com alguém, preste atenção. O Espírito Santo está dando um alerta, está avisando-a de que você deve prestar atenção nesse caminho que você tem seguido. Escute a profecia, escute a palavra de Deus. Existe a profecia também da seguinte forma: quando você medita em Provérbios, você está ouvindo conselhos, recomendações. As palavras de Deus são palavras proféticas que falam: corrija o seu filho, por exemplo, e você terá um caminho de alegrias. Isso é uma profecia. Se você não corrigi-lo, você terá um caminho de desgosto e de amargura. Então, escute a profecia, corrija os seus filhos. Quando Provérbios fala: não seja fiador de ninguém, não seja, tenha domínio a respeito da sua ira, para que você não caia em desgraça. Tudo isso são profecias. Se você escuta a profecia e você obedece à profecia, você se mantém no caminho certo. Quando não há profecias, quando não há conselhos, correções, orientações, ministrações a respeito da palavra de Deus, a respeito do que é certo, o povo se corrompe. O que o versículo 18 está dizendo é que vale a pena você falar a respeito da palavra de Deus, vale a pena você ensinar boas recomendações e conselhos para o povo, porque a profecia livra o povo da corrupção, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Justamente aquele que guarda a lei, que guarda os mandamentos de Deus, que respeita as leis, será bem-sucedido. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O servo fala aqui de quem é escravo. Quem é escravo é viciado em relação a alguma coisa.
Você fala com aquela pessoa que é escrava de glutonaria e de bebedice. A pessoa fala: eu não consigo, eu gosto muito de refrigerante, eu gosto muito de açúcar, eu gosto muito de ficar sem fazer nada, eu gosto muito de ficar levando a minha vida à toa. O servo fala daquele que não tem domínio. O oposto de servo é aquele que é senhor, é aquele que lidera sobre a sua vida. Agora, o servo é aquele que é entregue aos vícios. Eu não consigo dominar sobre o vício de pornografia, sobre o vício de bebida, sobre o vício de prostituição, sobre o vício da mentira. Você não foi chamado para ser escravo, para viver uma vida errada. Deus chamou você para que você seja senhor. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você lê no versículo 28 que Deus disse para o homem: dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Deus chamou você, homem e mulher, para ser um governante, para ser um reinante, para ser uma pessoa que é senhor, que é senhora de si mesmo, das suas emoções, que tem domínio e controle próprio, que não se ofende, não se entrega a tolices. Foi para isso que o Senhor chamou cada um de nós. Mas muitos de nós se têm feito servos, servas, escravos, escravas, porque não dominam em relação aos seus sentimentos, não dominam em relação às suas decisões, às suas emoções. Vivem com os sentimentos à flor da pele. Versículo 19: o servo não se emendará com palavras. Você fala, fala, e por mais sábias que sejam as palavras, o servo não domina sobre si. Ele não aprende, continua fazendo coisas erradas. Não seja servo, não seja escravo. Deus chamou você para ter domínio sobre as coisas, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então, a pessoa que é viciada, ela fala: eu sei que beber faz mal, eu já fiz muitas coisas erradas, mas ela entende, mas ela não atende. Pare de ser servo. Comece a liderar sobre a sua vida. Hoje é dia 29 de novembro. Amanhã é o último dia desse mês e aí nós estaremos no último mês do ano. Você quer começar 2025 continuando a viver uma vida de escravidão? É tempo de você liderar, é tempo de você tomar as rédeas da sua vida e mudar essa situação. Seja em que área for, comece a pensar em mudar essa situação. Você foi chamado para reinar, para governar e não para ser um servo, para ser uma serva. Versículo 20. Se você quer ser servo, seja servo do Senhor, seja servo de boas decisões, seja servo seguindo o mandamento, porque aquele que segue o mandamento é bem-sucedido. Escolha aquilo que você vai servir. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Versículo 20 fala: tome cuidado com o que você fala. Quem fala demais, quem não pensa antes de falar, é uma pessoa que toma decisões erradas, fala coisas que não deve, no tempo indevido, machuca pessoas. Então, o versículo 20 fala: tem mais esperança no tolo do que quem não tem domínio em relação ao que fala. 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Esse versículo 21 nos faz lembrar de uma frase que no livro O Pequeno Príncipe, que o Pequeno Príncipe, que é nos fala. Ele fala assim: és responsável por aquele que cativas. Em outras palavras, se você fica cuidando de uma pessoa desde a sua infância,
você está dando ali atenção, amor, carinho, paciência, ensinamento, essa pessoa, se você oferece tudo isso para alguém, então você precisa estar pronto para que essa pessoa passe a considerar você como se você fosse o pai dela, como se você fosse a mãe dela. Então você assume responsabilidade quando você cria delicadamente alguém desde pequeno. Por último, esse pequeno vai querer ser o seu filho. Esse versículo 21, eu vou fazer aqui um apontamento. Existem muitos homens que se envolvem com mulheres que já têm um filho ou filhos de relacionamentos anteriores e atualmente a justiça, a legislação criou uma coisa que se chama paternidade socioafetiva. O que é isso? Significa que se você assume o filho de outra pessoa e você começa a dar atenção e carinho e começa a ocupar o papel de pai dessa criança, depois, quando ocorre uma situação de divórcio ou de separação, você pode ser obrigado a pagar a pensão desse enteado, dessa enteada, porque você entregou-se em dar atenção e cuidar dessa criança, mesmo não sendo o pai desse filho ou dessa filha. Então, isso é um exemplo desse versículo 21. Se você assume uma criança e começa a cuidar dela, essa criança vai querer que você cuide dela. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Só antes de eu ir por 22, no 21. Eu não estou fazendo nenhuma crítica em relação às mães que são solteiras. O que eu estou dizendo eu estou fazendo uma observação de como a legislação atualmente trata essa situação. Então, se você cria alguém com dedicação, esse alguém vai querer que você fique cuidando dela. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Iracundo é aquele que vive irado. Ele levanta contendas. O furioso multiplica as transgressões porque uma pessoa que vive furiosa acaba agredindo as outras, xingando as outras, sendo agressiva com as outras. Ele aumenta os seus erros. Transgredir é fazer a coisa errada. Quem anda furioso faz coisas erradas. Pode até mesmo chegar a cometer homicídios, se não tiver domínio sobre a sua fúria. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. É um versículo que fala sobre orgulho e humildade. A humildade faz com que a pessoa seja agradável com todas as pessoas. O soberbo sempre se coloca como alguém superior, sempre se coloca como alguém melhor do que os outros, sempre vai trazer divisão e conflitos, desrespeitos, porque a pessoa soberba sempre vai trazer uma situação em que ela diminui o próximo, humilha o próximo para se colocar como alguém superior. 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O que o versículo 24 está dizendo é que, se você conhece alguém que anda com ladrões, se você conhece alguém que anda com pessoas que praticam o mal, essa pessoa não está dando valor à sua própria vida. Ela vai escutar maldições pelas coisas erradas que faz e ela vai ficar calada. Ela não vai denunciar, porque na verdade ela é uma pessoa que é cúmplice, ela compactua com as coisas erradas. Versículo 25.
O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Esse versículo, receio, fala de medo. O medo é o oposto de pessoa de fé. A pessoa que tem fé em Deus, ela sempre prospera porque ela sabe que o que ela está fazendo tem apoio no Senhor. Mas aquele que tem medo, que vive com dúvida, que vive sempre pensando, será que vai dar certo? É uma pessoa que acaba não conseguindo prosperar. Por quê? Quem tem medo faz as coisas sem firmeza, faz as coisas carregado de dúvidas. E a incerteza e a dúvida é que arma laços para a pessoa que vive com medo. A pessoa medrosa, a pessoa que tem medo, é a pessoa que não vai investir toda a força nos seus projetos. E é isso que vai lhe servir como laço. Versículo 26. Antes de ir para o 26, o 25. Uma pessoa que se casa já pensando na possibilidade de divórcio, de separação, será que se eu não for o suficiente? Será que se eu não fizer isso ou aquilo, será que a pessoa vai querer continuar comigo? Já é uma pessoa que entra no relacionamento conjugal de maneira duvidosa. A pessoa que começa um negócio e fica pensando, será que se eu fizer esse negócio vai prosperar? Ela já mostra que ela não vai aplicar toda a sua força naquele negócio. A pessoa que entra numa faculdade, num curso, num treinamento pensando, será que eu vou ser capaz o suficiente para aprender isso? Já entra declarando que com a sua dúvida, né, um ou outro dia, uma nota baixa vai fazer a pessoa desanimar. Então, o medo, o receio do homem arma laços. Quando você entrar em um negócio, entre com total confiança e faça o melhor que você puder e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou conseguir fazer isso dar certo. Coloque a sua confiança no Senhor. Por isso que a parte B do versículo 25 fala: mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Porque aquele que confia no que está fazendo e tem fé, ele será posto em alto retiro, significa será posto em destaque, em em alto respeito, porque está confiando no Senhor. 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos procuram pessoas importantes. Quando ele fala, muitos buscam a face do príncipe, príncipe fala de pessoas ricas que estão em uma boa posição. Muitos buscam a face de pessoas em boa colocação, mas o juízo de cada um vem do Senhor. É o Senhor que nos dá inteligência, é o Senhor que julga o que nós estamos fazendo de maneira justa, de maneira correta. E o versículo 27. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Em outras palavras, quem faz a coisa certa abomina os que fazem coisas erradas. Quem faz coisas erradas abomina, detesta aquele que faz coisas certas. Em outras palavras, o 27 está dizendo: ande com pessoas que fazem o bem, porque são elas que vão te apoiar. E fuja das pessoas que praticam o mal, porque elas vão te detestar.